Diz assim o texto bíblico: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem mesmo um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor amado, nós estamos diante do Teu texto sagrado para estudá-lo e aprender as verdades ditas a nós. Nos visita, Senhor, nos ajuda a ficar concentrada no sermão, apesar da distração afora que perturba a ordem do culto, que o Senhor nos conduza com Tua boa mão. É o que eu te peço, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Quando a gente lê um texto desse, nós ficamos chocados, né? E é por isso que muitas igrejas, quando tentam homenagear as igrejas do passado, não colocam Corinto como uma das opções, né? Não sei se vocês já perceberam, mas não existe a Igreja Batista Coríntios, né? Porque realmente eles estavam vivendo uma situação complicada, e palavras até mesmo duras da parte de Paulo estava sendo importante ser ditas, inspiradas por Deus, para que aquela igreja entendesse o que é ser igreja. E por isso é importante nós estudarmos essa carta, e ela se torna tão fundamental para nós, para que a gente aprenda a lidar com as situações difíceis no meio de nós. E aqui no caso, nós estamos vendo a questão da injustiça que aparece no meio da igreja, ou um caso de litígio, né? De engano que houve ali, de problema que houve entre os dois irmãos. Como eu tenho dito, essa carta ela foi escrita durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a cidade aos Coríntios, que foi a cidade mais longínqua, mais distante que o apóstolo Paulo conseguiu alcançar durante a sua segunda viagem missionária. Lá em Atos 18, vamos ver a história de Paulo chegando nessa cidade, fazendo como ele sempre fazia, indo aos sinédrios, que eram os locais de culto dos judeus, sinédrio não, nas sinagogas, os locais de culto dos judeus, pregando o evangelho ali a partir do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época, sendo rejeitado, indo para os gentios, estabelecendo uma igreja naquele local, ao ponto de ter que sair expulso depois de 1 ano e meio de trabalho, por conta da revolta dos judeus contra ele. Até mesmo irmãos ali chegaram a apanhar, sofreram fisicamente por conta do evangelho. Um deles era Sóstenes, que assina essa carta aqui junto com o apóstolo Paulo. Então perceba que essa igreja nasceu em uma situação complicada, em uma cultura extremamente voltada ao mercado, e aí muito influenciada por questões de nobreza, por questões de status, de poder, por questões de sabedoria, né, de intelectualidade, mas também por questões de impureza. E esses aspectos, esses irmãos estavam levando para dentro da igreja, porque não entenderam a discernir essas coisas
muito bem. Estavam surgindo diversos problemas dentro da igreja. O primeiro deles, que nós vimos aí nos 4 primeiros capítulos, é a respeito da divisão que estava havendo na igreja. Os irmãos estavam querendo comparar quem era o maior dos pregadores ou dos servos de Deus que atuaram naquela região. Então eles estavam pegando o apóstolo Paulo, colocando em competição com o irmão Apolo, que era um grande evangelista, e também o próprio apóstolo Pedro, porque ele era o principal dos apóstolos. Estavam querendo fazer essas comparações e não percebendo problemas muito mais fundamentais e questões muito mais centrais, como o evangelho, em que ambos os irmãos, seja Paulo, Apolo ou Pedro, pregavam o mesmo evangelho, que era Cristo, cada um com suas habilidades e capacidades, mas todos focados em ensinar a Cristo. E eles estavam caindo na filosofia mundana de competição. Não, quem é o mais sábio, ou qual é o de maior nobre nascimento, né? O apóstolo Pedro, né? Quem é o mais sábio, mais eloquente? Talvez Apolo. Ou aquele qual é o mais poderoso? Talvez o apóstolo Paulo, que fez grandes sinais. E querendo usar isso como baliza de equilíbrio. E não percebendo os problemas que havia dentro da igreja e trabalhando com eles dentro da perspectiva bíblica. E aí nós entramos então na segunda parte, que é o que nós vemos no capítulo 5 e vamos estar vendo também no capítulo 6, que são problemas de imoralidade. Não somente no sentido sexual, que é o problema do capítulo 5, de um rapaz que estava deitando com a mulher do seu pai, mas também o problema das injustiças, que eles não estavam tratando dentro de uma perspectiva bíblica, que é o que nós vamos estar observando essa noite. E o primeiro ponto que eu queria asseverar aqui, sobre o cuidado que a gente deve ter com as injustiças, é que a falta de juízo dentro da igreja é vergonha para a própria igreja. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer no começo desse capítulo. Ele começa com uma pergunta. Ele diz: aventura-se algum de vocês, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Então ele faz um questionamento severo. A grande questão aqui do apóstolo Paulo é: houve um caso de injustiça no meio de vocês. E em vez de vocês, que são um povo redimido por Cristo, que possuem a sabedoria revelada de Deus, que têm acesso a irmãos capacitados para orientá-los, buscar tratar das suas dificuldades entre si, entre a igreja, entre essa mediação dos santos, dos salvos, vocês buscam pessoas que não são cristãs, que não creem nesse evangelho, que não seguem esse padrão de justiças para lidar com esse caso. Então, Paulo vê isso como um grande absurdo, e ele vai asseverar isso bem alto no verso 6. Veja só o que ele diz lá: mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos, né? E o nosso tradutor botou aí o ponto de exclamação, mostrando assim, Paulo está indignado com essa situação. Como é que pode o povo que tem acesso à verdade, à revelação da justiça, da pureza, do caminho correto, recorrer aos injustos para julgar os seus casos? Naquela cultura romana, em Corinto, era normal se buscar alguns poderosos para julgar os casos. Então era assim que funcionavam os juízes. Você pagava alguém que era de grande posse ou de um grande status, posição ali na sociedade, e ele pegava o seu caso e ia analisar os argumentos e daria a sentença. Porém, qual era o grande problema que havia atrás disso? É que havia muita corrupção, como há até o dia de hoje. Então, muitas vezes, aquele juiz, ele não estava preocupado com a verdade em si, muito menos a verdade de Deus em si. Ele estava interessado muito mais nos argumentos. Então, quando a gente pensa em alguns grupos de filósofos, como sofistas, eles diziam que a verdade não existe. E, na verdade, a verdade que prevalecer diante dos argumentos e for conquistar maior corações, ou for mais bonita, mais eloquente, essa é que deve ser seguida. Então veja, que loucura, né? Que valor investido. Existe sim uma verdade, uma verdade revelada. Cristo nos revelou essa verdade. Mas esses incrédulos iam seguir talvez essa lógica.
ou então favorecer aquele que pagasse mais ou tivesse maior condições financeiras, o que acontecia também, ou os contatos, as amizades, e aí esses conchavos gerava impureza e injustiça para o julgamento do caso. Mas o pior aqui é o fato de cristãos que têm acesso à verdade, aos verdadeiros paradigmas para interpretar este mundo e perceber como julgar as questões, estava preferindo deixar tudo isso de lado e buscar uma forma incrédula, anticristã, de interpretar o mundo. Para aqueles que tiveram o nosso culto de casais, no final nós ficamos conversando sobre o sermão, né? E nós vimos que a perspectiva do mundo é uma perspectiva contrária das Escrituras. Pense um pouco sobre o que acontece com os valores hoje querendo ser debatidos sobre casamento, né? Então, alguns querem defender a pauta do casamento homoafetivo, certo? Ou das teorias de gênero. E o argumento vai ser a da liberdade, não é? Então, muitos vão querer defender o aborto dizendo o quê? Meu corpo, minhas regras. A mulher deve ter a liberdade sobre o seu corpo. Logo, se ela tiver que matar aquele indivíduo dentro do seu útero, ela deve ter totais condições e apoio do Estado para tal. Ou seja, o paradigma do nosso mundo é a liberdade, é o prazer, é o indivíduo em si, em sua totalidade. Não se pensa mais dentro de um aspecto comunitário, que é o que o apóstolo Paulo quer resgatar de nós aqui. Um paradigma correto, que é teocêntrico, que é centrado em Deus, e um paradigma que é pensando no nome de Cristo e no corpo como um todo. Ele vai começar a relembrar os irmãos a respeito dessas verdades. Veja só o que ele diz no verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E aqui ele começa então a trazer uma lógica escatológica a respeito do fim, para entendermos como viver o momento presente. Ele diz, vocês não lembram quando eu preguei a vocês, quando Apolo pregou a vocês, que nós falamos que os santos hão de julgar o mundo? A ideia aqui é que os santos estarão junto com Cristo, quando ele for executar seu juízo ao mundo, a sua punição ao mundo, julgar o mundo entre si, em que nós vamos estar ao lado de Cristo, concordando com as suas ações e os seus juízos que ele há de derramar sobre o mundo. Quando nós lemos Apocalipse e vemos a figura do Cordeiro que se apresenta diante do trono de Deus para receber o rolo com 7 selos, e ele vai abrir esses selos e dar desfecho ao mundo, nós vemos um campo ali perante Deus, dizendo que digno é o Cordeiro de receber toda glória, honra e poder. E Paulo então está ecoando essas verdades que nós vemos ao longo de todo o Apocalipse. Aqui foi só um cenário que eu citei, né? Mostrando que nós vamos estar juntamente de Cristo, mostrando que a punição que ele vai trazer sobre o mundo é justa, é correta, é santa, porque as pessoas são incrédulas e viveram de forma ímpia, e por isso vão receber o que eles de fato merecem. E o fato é, se essa é a expectativa que nos aguarda, e se nós vamos ser capazes de ter esse juízo, essa consciência, por que nós não temos esse juízo e consciência para as questões mais mínimas, que são os problemas que os coríntios estão enfrentando e que nós enfrentamos no nosso mundo presente? É maravilhoso ser igreja, mas hoje muitos têm dificuldade em querer ser igrejas por conta das dificuldades próprias de ser igreja, não é? Quando nós somos igreja, nós nos reunimos e adoramos e servimos ao nosso Deus de forma comunitária, mas também nós pecamos muitas vezes, nós ferimos uns aos outros muitas vezes, e por isso a capacidade de julgar é tão importante, a capacidade de avaliar essas questões. E essa é uma expectativa que Paulo está mostrando que devemos ser capazes de realizar, e juntos, como comunidade, avaliar as situações que surgirem no nosso meio por conta do pecado que há em nós, infelizmente. E ele continua trabalhando essa expectativa escatológica. Veja só o que ele diz no verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. E aqui a indignação do Paulo começa a se demonstrar
evidente. Ele diz, olha, se nós vamos julgar até mesmo os seres espirituais que se rebelaram contra Deus, ali que manipularam as pessoas para se voltarem contra o rei, para adorar o anticristo, né? E coisas desse tipo, se nós vamos julgar este povo, esses anjos, quanto mais essas coisas da vida. Entretanto, verso 4, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Então, Paulo está trabalhando a nossa expectativa aqui. Ora, se nós vamos ter capacidade de julgar questões de eternidade, questões enormes de juízo final, como ele traz aqui, quanto mais nós deveríamos estar preparados a lidar com as pequenas coisas que são mais terrenas, que são mais diminutas, que são passageiras, que ocorrem no nosso meio, né? Afinal, esses irmãos aqui já não estão mais entre nós. A situação deles passaram. Não é questão mínima, não é questão que trata elementos da eternidade. Mas se nós vamos ser capazes de julgar os anjos, cabe a nós também já exercitar essa capacidade no nosso meio para a purificação e manutenção da igreja. Quando nós vimos no último domingo a respeito da disciplina eclesiástica, nós vimos alguns propósitos de executá-la. Uma delas era para a salvação daqueles que estavam entregues ao pecado. Então eles deveriam ser punidos, alertados, orientados, a fim de que eles percebam que viver longe da igreja, longe do Senhor, só gera dano. E aí, se arrependendo, pudesse voltar a ter comunhão conosco. Outro elemento era justamente purificar a igreja. Não permitir que surgissem no meio de nós pessoas que levem a igreja para um caminho que desagrada ao Senhor. Nosso EBD hoje mais cedo, o irmão Tiago comentou, né, que como a questão do juízo de Deus e a ideia que muitos têm de Cristo vai pegar a igreja desprevenida, porque muitas vezes a imagem que a gente constrói de quem é Deus, de quem era o nosso Senhor, não está pautada aqui nas Escrituras, mas está pautada em uma cultura comum, em um gosto pessoal, em adaptações. E essa é a realidade do nosso povo, infelizmente, não é? Como eu contei uma vez, você pode chegar para as pessoas para evangelizar e perguntar se elas creem em Deus. E muitas delas vão dizer que creem, outros já vão dizer que não, né? O ateísmo está crescendo, mas ele é ainda muito pequeno na nossa cultura. Muitos vão dizer que creem em Deus, mas quando você pede para elas explicarem quem é Deus, a explicação delas não vai ser biblicamente precisa, vai ser raso, vai ser algo totalmente diluído. Me lembro em minhas atividades de evangelismo que eu chegava para as pessoas que se proclamavam cristãs, se diziam da igreja A, B ou C, e eu perguntava, por que Cristo teve que morrer na cruz? E eles não conseguiam responder essa pergunta, que é tão fundamental e básica da nossa fé. Ele teve que morrer na cruz para nos resgatar, porque nós somos pecadores e pecamos contra Deus. E precisávamos de alguém com a mesma dignidade de Deus para pagar a ofensa que nós cometemos contra Ele. Essa é a ideia e a premissa básica do motivo de Cristo ter morrido na cruz por nós. Mas muitos da nossa cultura não tinham essa capacidade. Então percebem o quão absurdo é levar casos de injustiça que há no nosso meio para os incrédulos, se nem aqueles que muitas vezes professando-se cristãos conseguem falar das verdades básicas, quanto mais dos casos de injustiça, quanto mais o incrédulo. E por isso o apóstolo Paulo diz no verso 5, para a vergonha vô-lo digo, não há porventura nem mesmo um sábio entre vós que poderia julgar no meio da irmandade. Então qual é a expectativa de Paulo aqui? E quando casos assim ocorressem, os irmãos buscassem irmãos que são dotados de sabedoria por Deus para orientar a igreja no juízo a respeito disso. Então, a expectativa que Paulo nos traz, que é a expectativa de Deus, é que sejamos capazes de julgar os casos de injustiças quando eles surgirem no meio de nós. Eu queria que houvesse uma fórmula mágica da gente nunca pecar, né? Um botão secreto em nosso corpo que a gente aperta e
não mais vamos pecar, não vamos mais tratar ninguém mal, né? Tudo vai ser mil maravilhas. Mas essa não é a realidade presente. Na verdade, temos que todos os dias mortificar, fazer morrer a nossa carne para o bem uns dos outros, para crescer na graça que Deus nos concedeu. Infelizmente, irmãos, poderá chegar um momento que no nosso meio surja casos como esse, de injustiça, ou casos escandalosos, como aquele jovem que a gente leu no capítulo 5. E quando essas coisas ocorrerem, a expectativa de Deus é que nós possamos ser sábios o suficiente para julgar estas coisas. Isso faz parte do mandato de Deus e de ser igreja. Isso é uma expectativa que Deus quer que nós nutramos, entende? E a nossa sociedade tem muita dificuldade com isso, porque nós vivemos uma cultura extremamente individualista, né? Então o nosso foco é simplesmente a nossa perspectiva, a nossa verdade, o nosso querer. Então dane-se a comunidade, a igreja onde estou inserido. Se alguém me tratou mal por alguma questão, eu vou denunciá-lo, eu vou colocá-lo na justiça, e não vou buscar por meio da mediação dos irmãos redimidos e sábios tratar essa questão. E isso é uma tolice diante da perspectiva divina. Por isso Paulo, no verso 6, como eu já li, ele vai falar indignado, né? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. Veja o contraste que ele fez. Irmãos sábios, ou seja, totalmente capacitados para ajudar a resolver esta questão, e incrédulos. E o que esses irmãos estavam fazendo? Correndo para essas pessoas. Isso é triste, porque pode revelar em nosso coração um desejo muito mais por questões diminutas do que pela honra do nome de Cristo. E esse vai ser o segundo ponto. Quando nós não estamos dispostos a sofrer sacrifício, nós envergonhamos a igreja. Veja só o que ele vai dizer do verso 7 a 8. Ele diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então Paulo, ele foge desse argumento de querer tratar a questão em si da injustiça e traz para algo mais fundamental, a perceber que se há pecados em nosso meio, crescendo e se expondo nesse nível, isso já é um sinal de derrota, de desonra, de tristeza. Pense um pouco na nossa cultura. Nós temos uma cultura geral cristã, por assim dizer, né? Muitos vão se professar cristãos. Mas quando a gente pensa nas figuras do que é um cristianismo em nossa cultura, nós nos enchemos de vergonha. Porque o pastor vai ser chamado de ladrão, né? Só quer enganar o povo, só quer extorquir o povo. O crente muitas vezes é visto como alguém abestalhado, ignorante, que segue qualquer coisa que lhe passe. Muitas vezes é o que acontece, porque há muitos falsos profetas em nossos meios. E essa é a visão que se tem do cristianismo. Porque pecados cresceram ali dentro, não foram tratados pelos cristãos, e aí a vergonha se demonstra perante o mundo. Por isso é difícil. Talvez você já tenha sofrido um pouco disso no trabalho. Alguém perguntou se você era crente ou algo assim, e as pessoas acharam um absurdo você ser crente. Quer dizer que você ouve lá as palavras do falso profeta tal, que quer tirar teu dinheiro. Quer dizer que tu dá dinheiro para a igreja. É que é absurdo, né? E não entendem a beleza do evangelho. Nesses dias, nós lá na Manancial, vimos o partir de um irmão querido nosso, que é o irmão Otoniel, chamado carinhosamente de Daniel. Ele faleceu, ele já era de idade avançada, né? Faleceu tranquilo, graças a Deus, sedado, partiu aos céus do jeito que ele queria, de acordo com a família, né? E ele é um pai de um grande parte ali da igreja, porque ele teve muitos filhos, e os filhos foram tendo netos, né? Então, há muitos Magalhães ali, a família Magalhães ali, enorme, na igreja. E os irmãos, eles estavam testemunhando o espanto dos incrédulos na atitude deles perante o trabalho, porque eles falavam do pai deles com um sorriso estampado no rosto, trabalhando bem, normal, vida que segue, tranquilo, e as pessoas espantadas, olhando assim: nossa, mas como vocês são insensíveis,
nossa, como vocês não honram o pai de vocês, não estão demonstrando nenhuma tristeza, nenhum abatimento ou algo assim. E eles ficavam assim, olha só como é interessante, como o povo não entende a esperança cristã. Nós que somos cristãos não temos motivos por estar tristes, porque sabemos que Ele está com o Senhor e que estaremos com Ele futuramente também. E a nossa esperança é muito mais feliz. Então perceba como a perspectiva é totalmente diferente. Mas para o incrédulo, aquilo é visto como uma coisa horrorosa. Mas para aqueles que estão em Cristo, é algo extremamente comum. Isso não acontece somente nesse século, com esses irmãos que acabei de citar, a família Magalhães, não é? Mas também ocorreu no passado. Quando a gente lê a história da igreja, nós vemos a história de Agostinho de Hipona, que escreveu grandes obras, nos ajudou muito a entender a questão da predestinação, por exemplo. Foi um grande teólogo do Senhor, escreveu bastante sobre a Trindade, né? Ele conta várias histórias. E há um ponto sobre a morte de sua mãe, que era Mônica, que sempre ali orava, chorava bastante pela conversão do seu filho, até que um dia ele se converteu de fato. Ele estava no velório e ele disse que sentia extrema alegria e sorria, e as pessoas também se espantavam. Mas ele explicava, eu estou feliz, porque eu sei que ela está com o seu Salvador, que ela está com o seu Senhor. E aquilo o enchia de intensa alegria, convicção da salvação. E é por isso que quando há pecado em nosso meio, é derrota para nós. E não ter a perspectiva correta no tratamento das questões é algo tão negativo. E aqui Paulo mostra qual seria a perspectiva. A perspectiva não é necessariamente determinar quem é certo ou errado, mas é honrar a Cristo. Por isso ele vai perguntar, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Qual é a lógica aqui? A lógica é, em vez de vocês levarem o nome da igreja perante os incrédulos e o apresentar a injustiça, a derrota, a desonra, por que não decidem sofrer aquele dano se vocês não conseguem julgar entre vocês essa questão? É melhor sofrer, é melhor sacrificar, é melhor ser prejudicado do que desonrar o nome de Cristo. Essa é a asseveração que está sendo dada aqui, mas que esses irmãos não entendiam. E ele diz no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ele fala o absurdo que é querer levar essa questão ao diante de outros que não fazem parte do nosso seio, que não fazem parte da nossa comunidade, é fazer dano, é realizar uma injustiça, não contra o outro, mas contra o próprio Senhor. E isso é terrível, isso é derrota para nós, isso é tristeza. É por isso que Paulo está indignado, porque eles deveriam ser a luz do mundo, o sal do mundo. E o que eles estavam fazendo? Estavam se conformando ao mundo. Isso é muito ruim e muito perigoso. Eu me lembro em minhas leituras de aconselhamento bíblico, pelo casos de aconselhamento, e um pastor conta uma história de uma família em que o pai faleceu e eles herdaram um grande terreno, né? Um grande terreno, um sítio enorme e que tinha uma casa. E que eram vários irmãos e agora eles tinham que decidir essa questão de divisão da casa. E como eles, cada um tinha sua vida, eles queriam simplesmente vender tudo e vida que segue, algo natural a ser feito, né? Porém, havia um irmão ali específico, todos eram crentes, tá? Que ele acompanhou o pai de perto. E era muito apegado ao pai, e se tornou muito apegado àquela casa. E que para ele era muito difícil fazer esse passo, e ele não conseguia. E os irmãos ficavam ali injuriados porque ele não estava colaborando, ele não queria vender a casa, estava emocionalmente preso àquele ato. Como alguns irmãos podem ficar presos, né? Conheço histórias de pessoas em que entes queridos morreram e não é simplesmente fácil para eles pegar as roupas e passar para frente, por exemplo. É um ato doloroso e o luto de cada um aí, no caso, deve ser respeitado. Mas esses irmãos queriam fazer o que eles julgavam justo. Não, a herança é nossa, a gente quer repartir tudo e pronto, vamos adiante. E aí, indignados, né? Até que Deus os tocou e eles foram atrás dessa ajuda do pastor. E o pastor começou a levar eles para esse caminho da demonstração do amor.
de antes de quererem se preocupar com riquezas, com questões de justiças neste mundo terreno, que o ato de amar, de respeitar e de cuidar do próximo fosse um ato de prioridade entre eles. E com isso eles foram aprendendo aos poucos como tratar com o irmão, até que o irmão esteve confortável e eles conseguiram chegar num acordo bom para todos. Venderam o terreno, ele ficou lá com a casa, porque ele queria de fato ficar com a casa, e as coisas continuaram tranquilamente. Então eles conseguiram tratar do coração, não simplesmente para resolver a questão, mas principalmente para resolver a comunhão entre eles, que estava desfacelada, que é o problema da injustiça quando surge entre nós. Quando um irmão nos magoa ou faz algo de errado contra nós e a gente não busca uma forma cristã de lidar com aquelas coisas, o que nós geramos em nós? A quebra da comunhão. Mas o que foi o que o próprio Cristo fez por nós? A restauração da comunhão. A restauração da comunhão com Deus, a restauração da comunhão com o próximo, a restauração da comunhão com o mundo em que Ele nos inseriu. Então, quando a gente permite que a injustiça e tentar tratá-la simplesmente por tratá-la domine a nossa razão de ser, nós podemos estar desonrando o próprio Deus e gerando derrota em nosso meio. Por isso que ele diz, que a falta de sacrifício da nossa parte é derrota para a igreja, é falhar no plano que Deus nos comissionou de ser sal e luz, de fazer discípulos neste mundo. Porque se nós seguimos um caminho da injustiça ou uma falta de amor para aqueles que foram injustos conosco, e isso é difícil de fazer, de fato, nós podemos desonrar o nosso amado Deus. Um outro ponto é a lembrança que o apóstolo Paulo nos faz de que é Deus que vai julgar as coisas nos fins das contas. Veja só o que ele vai dizer novamente. Ou, no verso 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão no reino de Deus. Percebe que isso é uma fórmula que ele está usando? Ou não sabeis, não sabeis. Ao longo de toda a carta ele vai falando sabeis, 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 buscando martelar em nossa mente essas verdades fundamentais para a vida, E é interessante porque no grego elas são sempre marcadas com ênfase. É do estativo que a gente fala, É como se essa palavra estivesse lá no grego grifada, circulada, com as setinhas apontando, umas luzinhas piscando e as mensagens no WhatsApp dizendo, presta atenção, entendeu? É algo assim bem elevado, é uma chamada de atenção. Ou não sabeis, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Novamente, Paulo faz uso da escatologia do futuro para relembrar do presente, mostrando, olha, Deus vai julgar essas questões nos fins das contas. Em vez de você querer estabelecer justiça pelas suas próprias mãos, confie no Senhor, entregue a Ele a questão presente. Busque resolver, mas não perante as questões do mundo simplesmente. No meio de vocês, buscando com sabedoria, aconselhamento. E ele continua, não vos enganeis. E aqui é uma ordem da parte de Paulo. Ele usa o imperativo aqui, certo? Não se enganem. Pois nem os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Então ele assevera a expectativa escatológica. Pessoas com esse tipo de perfil não são as pessoas que estarão na eternidade nos acompanhando. Pessoas dentro dessa lista de 6 casos, que ele colocou aqui, não fazem parte dos redimidos. Essa não faz parte da postura que nós devemos ter. São muitas questões e eu vou comentar brevemente sobre cada uma. Primeiro ele vai falar dos impuros, envolvendo a questão da sexualidade, aqueles que não vivem a sexualidade dentro do propósito ao qual foram chamados. Nem os idólatras, aqueles que se entregam a adorar outras coisas que não é o próprio Senhor. Aos adúlteros, aqueles que não são fiéis à aliança que eles estão fazendo parte, ao casamento. Aos efeminados, nem sodomitas. E aqui fica um pouco mais difícil entender, Mas a ideia aqui está voltada com a questão da homossexualidade. Os efeminados sendo caracterizados com aqueles que são mais passivos
na relação homoafetiva, e os sodomitas como aqueles ativos nesse ato hediondo, né? É só a gente lembrar de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegam ali perante Ló, o que as pessoas querem fazer com eles? Querem pegar aqueles viajantes e se deitar com aqueles viajantes. Esses sodomitas têm a ver com essa parte mais ativa, por assim dizer, da homossexualidade. E os efeminados com essa parte mais passiva. É uma coisa muito horrenda dentro da cultura greco-romana, que é a cultura aqui desses irmãos, em que era muito comum a pessoa se prostituir para os mais velhos. Então, até mesmo dentro da relação mestre-discípulo, era comum o discípulo servir sexualmente ao seu mestre em troca do conhecimento que ele está recebendo ou em demonstração de respeito. Como eu falei, em Corinto havia um templo dedicado a deusa Afrodite, em que as prostitutas cultuais estavam ali, né, muitas vezes seminuas, chamando as pessoas para participar desse culto. E fica bem evidente então que essa impureza e a idolatria são coisas que andavam muito de mão dadas ali naquela cultura. E como era importante os irmãos aprenderem essa verdade. Mas não somente desse antro da sexualidade, que é um problema que demonstra uma pessoa não redimida, como ele já asseverou no capítulo 5, mas também outros elementos, como os que são ladrões, os que buscam tirar aquilo que pertence a outros, que Deus permitiu os outros terem, os avarentos, aqueles que querem possuir o que pertence ao outro, aos bêbados, aqueles que não se dedicam a uma vida nobre, justa, correta perante a sociedade, mas se entregam aos vícios, perdem o controle, o domínio próprio de si, aos maldizentes, aqueles que falam mal de tudo e de todos e que não buscam a edificação, mas a destruição do próximo, e aos roubadores, asseverando essa questão dos ladrões, né? Talvez pensando mais na questão do furto, certo? E o furto é diferente do roubo, né? O roubo você vê a pessoa ali tirando suas coisas, o furto é feito na surdina, mostrando esse outro aspecto, que talvez seja o que o irmão estava sofrendo. Talvez o outro irmão tivesse afanado alguma coisa, algum objeto, ou alguma questão, propriedade, ou o que quer que seja, de outro irmão, tinha passado a perna. Em vez de ele buscar perante a igreja julgar este caso, ou até mesmo decidir deixar nas mãos de Deus e amá-lo, ele preferiu dar o jeito pela sua própria mão. Não preferiu buscar a comunidade, preferiu buscar os incrédulos. Mas Paulo aqui está trazendo essa asseveração, que esses irmãos, que se dizem irmãos, que possuem essa conduta de imoralidade ou de aproveitamento da bondade alheia, da nossa bondade, eles não são os herdeiros do reino de Deus. Eles vão receber a punição da parte do Senhor. Eu estava contando no CBD que eu estou fazendo o meu devocional em Apocalipse, né? Então, todo dia eu busco sentar uns 10 minutinhos, ler uma perícope, certo? Uma perícope é essa parte dos versos que ficam entre as frases em negritos acima da nossa Bíblia, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui do 1 a 11, a gente está estudando uma perícope hoje. E em cima tem escrito em negrito: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Então, cada uma dessas perícopes por dia, estou buscando ver e estudar, certo? Isso é uma forma boa para quem quer fazer devocional. Depois posso dar a dica como é que eu faço esse devocional, caso os irmãos também queiram executar, né? Tem sido muito prazeroso. E é interessante perceber que Deus está ali derramando a sua ira sobre o mundo. E as pessoas que estão recebendo essa ira não reconhecem a justiça de Deus. Pelo contrário, continuam blasfemando e se voltando contra Deus, falando mal do Senhor, mesmo entendendo claramente que aqueles atos sobrenaturais vêm do próprio Deus. Mas eles continuam odiando a Deus, odiando o povo de Deus, perseguindo, matando as pessoas e se recusando a adorá-lo. Então veja, o quão terrível é esses que se entregam à imoralidade e ao aproveitamento da nossa bondade. E são com essas pessoas que no fim das contas blasfemam contra o nome de Deus, e eles não participarão do reino.
É interessante que em Apocalipse mostra esse contraste. A punição sendo derramada contra esses, enquanto no céu, junto do reinado de Cristo, Cristo dando desfecho à nossa história e estabelecendo o seu reino milenar, como vai acontecer no final do Apocalipse, né? O povo de Deus perante ele o adorando, sendo representado por várias figuras: os anciãos, os santos da grande tribulação, né? E posteriormente os que sobreviverem ali a esse período, como 144 mil que estão lá, as 2 testemunhas também vão ser levados. E esse povo, todos esses povos, adorando e engrandecendo a Deus enquanto ele executa esse juízo. E aqui é interessante porque Paulo não está alisando ou dando carta branca para que façam a gente de bobo, mas para a gente perceber que Deus há de executar a vingança. E isso foi muito benéfico para mim, porque eu entendi que Apocalipse não é um livro para a gente ter um medo por conta das coisas horrendas que estão descritas lá, mas entender que essas coisas horrendas são os atos de Deus contra os ímpios, é a justiça de Deus sendo executada. Então, se você sofrer um dia uma injustiça dessa, entenda, Deus vai julgá-los, Deus vai dar a justa punição no seu determinado tempo, e para nós cabe essa esperança, essa paciência, seja tratando daquilo que der para tratar entre nós, seja entregando a Deus e sofrendo dano quando for o caso a ser feito. E aí entramos no nosso último ponto desta noite, que é o versículo 11. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o meu último ponto é que Cristo nos restaurou a uma nova humanidade. E por isso nós devemos ter uma nova conduta diante disso. Veja só, Paulo mostra que na verdade nós fazemos parte dessas categorias. Porém, a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo em nos converter a Cristo, ao próprio Deus, nos transformou. E ele usa 3 palavrinhas chaves aqui, teológicas, né, para nós, riquíssimas de significado, para simbolizar essa mudança. Ele diz: mas vocês foram lavados. A ideia é que esses elementos de impureza de nós foram removidos de nós. É o que nós fazemos quando nós nos batizamos. Nós simbolizamos esse ato. Morremos para o pecado, fomos sepultados, estamos nos lavando desse pecado, desta morte, e agora ressurgindo para a glória de Deus como uma nova criatura. Também é usada a palavra santificados, a ideia de ser dedicados, separados, pertencentes ao próprio Deus. Então essa mudança, essa limpeza do pecado não foi simplesmente para ficarmos limpinhos e pronto, sem condenação, né? Estamos corretos agora, tudo limpo. Não é somente isso, mas é porque a nossa existência agora tem um novo propósito, que é servir a Deus e glorificá-lo. Essa é a nossa nova natureza. E por fim, o terceiro elemento aqui: mas fostes justificados. Nós não temos mais culpa perante Deus, porque Cristo pagou por isso, porque o Espírito Santo transformou o nosso ser. E essa é a beleza da realidade que nós vivemos. Por isso que essa forma mundana de buscar resolver as questões é derrota, é vergonha para nós. E a perspectiva correta é nós conseguirmos tratar de forma comunitária essas questões e também, quando não é possível resolvê-la, pensar seriamente em sofrer o dano em prol de honrar a Cristo em vez de desonrar. Tá bem, irmãos, chegamos no final aqui da exposição, mas deixe eu dar aquelas aplicações típicas que eu gosto de trazer sempre no finais dos sermões, né? O que a gente pode saber perante o que foi anunciado aqui, sentir e fazer diante da verdade que lemos e eu busquei expor dentro do meu conhecimento aos irmãos. Primeiro, precisamos saber que é do desejo de Deus que sejamos capazes de julgar e também de sofrer dano dentro das questões que surgem na nossa igreja, certo? Temos que estar preparados para isso e nos capacitar. Precisamos nos tornar sábios para conseguir orientar com amor e coerência questões que surgirem no nosso meio, para tomar boas decisões. Porque se a gente não buscar desenvolver essa perspectiva, nós vamos nos destruir
ou pior, nós vamos seguir um falso profeta mais cedo ou mais tarde. Se nós não desenvolvermos a sabedoria, a submissão, o amor ao próximo, nós vamos estar nos entregando à destruição, seja de nós como igreja, seja até mesmo da nossa caminhada, entregando a um caminho ímpio e incorreto. Que era o problema desses irmãos, lembra? Eles estavam fazendo divisões. E no fim das contas, era para que certos líderes se destacassem, dizendo: olha, eu sou de Apolo, não, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, principal dos apóstolos, me sigam a minha doutrina e sigam o meu ensino. Isso é totalmente errado. O que a gente segue é o evangelho que esses três defenderam. Não é simplesmente porque nós somos batistas que necessariamente vamos estar corretos. Só vamos estar corretos se a gente estiver baseado nas escrituras, de forma teológica e de forma prática também. Ok? Outro aspecto, o sentir. Devemos estar dispostos a sofrer dano. É difícil essa aplicação, né? Porque quando injustiças ocorrem, ou quando a gente vê injustiça, nosso sangue ferve. Eu não sei vocês, mas eu fico muito indignado com injustiça. Qualquer injustiça. Eu não conheço a pessoa, mas algo aconteceu com aquela pessoa, eu fico assim injuriado. Tanto que eu nem gosto muito de ver essas notícias, né? De assaltos, ver cenas de assaltos, de roubo, coisa assim, porque eu fico... Nossa, meu coração se remói aqui, né? Oh, meu Deus, eu tenho que mortificar o meu ser, porque eu realmente fico extremamente indignado. Lembro uma vez voltando para casa, trazendo Leninha do estágio, esse ano, né? E eu vi uma cena muito triste, de um rapaz dando um chute na moto, no baúzinho de um entregador, né? E como aquilo ali, nossa, me deu tanta raiva. Depois eu fiquei orando, né? Senhor, me ajuda, me transforma, sou um pecador miserável. Mas quão ruim é ver essas injustiças. E o pior é que elas podem ocorrer conosco. E também pode fazer parte do desejo de Deus que a gente aprenda a se sacrificar pelo bem do outro e pela honra de Cristo. E isso vai ser um passo difícil, mas é uma perspectiva que Deus nos traz. E por fim, irmãos, a ação. Temos que entender que quando essas coisas forem ocorrerem, elas devem ocorrer dentro da comunidade. E elas devem ocorrer para a glória de Deus. Então devemos realizar esses atos para a glória de Deus. Entende? Não é simplesmente porque eu quero fazer ou não quero fazer, mas para glorificar a Deus e em comunidade. E temos que executar isso. Por isso, conversar, desenvolver comunhão é tão importante entre nós e nós não podemos negligenciar essa realidade. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado Deus, quero te louvar e agradecer por tua palavra, que trata de um caso difícil, mas que faz parte da realidade. E eu queria te pedir a tua bênção, Senhor, para estarmos nos tornando sábios, para nos orientar segundo as tuas escrituras, para que sejamos amorosos e honrados o suficiente a nos sacrificar, assim como tu, ó amado Cristo, se sacrificou por nós. Nos ajuda a desenvolver essas virtudes, nos ajuda a ter a confiança de que tu és o justo juiz e há de executar a vingança no devido tempo. Nos ajuda a perseverar no amor, na verdade, na justiça, praticando o juízo, praticando a sabedoria, o sacrifício em nosso meio, buscando honrar a Ti por meio desse ato. Abençoa a Tua amada igreja, para que cada vez nós possamos nos consolidar como um povo que Te ama e que segue os Teus passos. É o meu pedido e oração. Em nome de Cristo, amém.